Segura na minha mão que hoje você só sai desse vídeo sabendo exatamente como começar a estudar turco. Oiê, se você não me conhece, meu nome é Luana e eu posto aqui sobre dicas de idiomas, literatura e vlogs no geral. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Existe 80% de chance de você estar aqui porque você se apaixonou pela língua turca a partir das dizes. E tá tudo bem se foi por conta disso, porque foi o meu caso também. Em 2022, eu me apaixonei completamente pelas séries turcas. Comecei a assistir Sencal Kapame, Yarg, enfim, fiquei completamente obcecada. E no mesmo ano eu falei assim, quero ir pra Turquia. Fui pra Turquia. Quando eu cheguei na Turquia, gente, eu só sabia falar merhaba, olá, em turco. Era a única coisa que eu sabia falar. Eu entrei dentro de um táxi com um cara que só sabia falar turco. 10 horas da noite, o cara com 2 metros de altura, 3 de largura. Eu falei assim, meu Deus, se esse homem decidir me matar, eu não vou nem estar sabendo o que ele tá falando pra me matar, entendeu? Mas deu tudo certo. Durante a minha viagem eu aprendi várias palavras, fui aprendendo ali. Só que, galera, meninas, mulheres, a gente tem que entender que o turco é difícil. O turco não é o tipo de idioma que você vai ter facilidade para aprender, a não ser que você seja uma pessoa extremamente dotada. Fora isso, não vão com expectativas de ser tão fácil quanto, por exemplo, um inglês, um espanhol, um italiano, porque não é. Mas eu não quero aqui te desencorajar, tá bom? Essa é uma mensagem para mim também. Não, porque apesar de tudo, o turco é um idioma maravilhoso, é um idioma lindo de se ouvir, de se falar. Só que ele tem alguns poréns. E hoje eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, de como vocês vão começar a estudar o turco da forma certa, sem se desgastar e também sem aquele desespero, sabe? Uma das coisas que mais pega no turco é o simples fato da ordem da formação de frases ser completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, por conta da gramática, você fica um pouco assustado, mas fica tranquilo que vai dar certo. A primeira coisa que você precisa fazer é se acostumar com os sons do turco. Então, para isso, você vai escutar muita música turca, muito vídeo turco e especialmente muitas dizes e filmes turcos. Se você não sabe o que é dizi, dizi é a série turca, né? Série em turco, dizi. E gente, tem muitas. Hoje em dia tá muito popular, então tá muito mais fácil de achar. Por que que você vai escutar bastante antes de propriamente começar a aprender? Porque, gente, isso ali você vai pegar o jeito que fala as palavras, sabe? O sotaque, a forma que eles falam certas letras do alfabeto. Você vai pegando o jeitinho deles de falar. E principalmente você começa a pegar algumas palavras que são bastante repetidas. Então, por exemplo, merhaba, kolay gelsin, teşekkür ederim. Palavras básicas, assim, que você vai pegando só por estar assistindo a série. Algumas das séries que eu recomendo pra quem tá começando aí é Senchal Kapme. Eu acho que essa é a básica da básica, entendeu? Aquilo ali é a elite da elite. Passa raiva, mas é uma delícia, né? Eu acho que a que colocou mais gente ali de fora pra assistir as dizes foi Senchal Kapme. Eu gosto muito de Yarg. Yarg pra mim é a melhor série turca existente, tá? Melhor que Senchal. É assim, essa é a série, entendeu? Tem drama, tem romance, tem morte, tem tudo, entendeu? É uma série completa. Eu sou apaixonada por Yargı e eu sou apaixonada pela Pinar Deniz, que é a atriz. E, inclusive, ela fez uma outra série que também é muito boa pra quem tá aprendendo, inclusive tá na Netflix, que é Aşk 101, né? Amor 101, Love 101. E ela tá disponível na Netflix, que é muito boa também. Ela é mais curta comparada a outras séries ali tradicionais da Turquia, que normalmente cada episódio tem cerca de 2 horas e meia de duração. É por isso que faz muito tempo que eu não assisto nada turco, porque, gente, eu não tô nem aguentando assistir um filme de 1 hora e meia. Imagina uma série que cada episódio é 2 horas. Outra que eu gosto muito, que foi cancelada, infelizmente, mas é bem legal de assistir, é Gizli Saklı. Muito legal também, gosto bastante dela, ela é bem divertida, sabe? E você também consegue pegar bastante frase e palavra. Agora que você se acostumou um pouco com os sons do turco, é hora de entrar na gramática. Eu raramente gosto de começar o idioma estudando gramática. Eu gosto de aprender palavras básicas e depois ir para a gramática. Só que no caso do turco é muito difícil não começar pela gramática. Por quê? A formação da frase
do turco é completamente diferente da nossa e do inglês, por exemplo. Então, por exemplo, no português, se você for falar eu vou ao supermercado, quando você for traduzir para o inglês, você fala I'm going to the supermarket, né? O supermercado ele fica por último, a ordem é basicamente a mesma. Quando você vai falar em turco, você vai falar supermarkete gidiyorum, que ficaria basicamente supermercado, vou eu. I know, guys, it's really difficult. E ainda tem a questão do sufixo. Gidiyor seria o verbo de ir, né? Eu vou. E o rum, né? O finalzinho rum seria basicamente eu. Então ficaria ali na tradução para o português: supermercado, vou eu. E assim, essa é uma frase simples e já causa uma estranheza. Imagina numa frase mais complexa, porque o turco, ele consegue falar uma frase de 10 palavras no português em uma única palavra. Por quê? Porque ele é uma língua aglutinada. Ela junta 555 sufixos na mesma palavra para falar uma frase inteira em uma única palavra. Essa é a parte assim do turco para mim que é a mais insuportável, porque você vai avançando e vão surgindo mais sufixos e do nada, gente, é uma quantidade absurda de sufixos. Só que como você ainda tá no começo, o que que você vai aprender? Você vai aprender a formar a frase básica, né? Qual é a ordem ali da frase, né? Onde fica o substantivo, onde fica o verbo, tudo bem bonitinho. Depois disso, você vai aprender os tempos verbais. Então, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro básico, tá? Tem vários tempos verbais aí, mas você precisa saber só o básico, que seria basicamente no passado, ben supermarkete gittim. Se for no presente, no momento, é ben supermarket gidiyorum. E que se for no futuro, será ben supermarket gideceğim. Você aprendeu este básico da gramática? Não é tudo, mas já é o suficiente para você começar a entender como funciona o idioma. Fica muito mais fácil a partir do momento que você aprende isso. Seu turco avançar, você vai precisar bastante de inputs. Então você vai precisar escutar e ler muita coisa. Porque o turco não é um tipo de língua que você aprende, por exemplo, vocabulários aleatórios e depois você consegue simplesmente formar a frase facilmente. Não, você precisa de muita leitura e muita escuta para você entender a formação dessa frase, começar a conseguir entender como eles criam as frases, como é montado as frases, sabe? Não é só simplesmente ler ali, ai, aprendi hoje tais vocabulários. Vou fazer isso. Não é tão simples assim. Então é muita escuta e muita leitura. É muito importante você não pular isso, você fazer muito input para você conseguir entender propriamente como o idioma funciona e a partir disso conseguir fazer exercícios e criar suas próprias frases. Então, eu recomendo você começar com coisas bem do cotidiano mesmo, coisa que você faz no dia a dia, sabe? Escuta bastante coisa, mas depois quando você começar a fazer os exercícios, faça sobre essas coisas mais no dia a dia. Entenda, por exemplo, como falar que você vai limpar a casa, como falar que você vai sair para trabalhar, coisas do seu dia a dia. Comece com coisas do seu dia a dia para facilitar esse entendimento. Eu gosto de dizer que o nível A1 do turco, ele é o mais simples de encontrar materiais. Então, tem muita gente ensinando o básico do turco na internet. Quando você chega no A2 e no B1, eu sinto que é a pior fase para estar, que é a fase que eu estou. Porque você já não tem mais materiais. Ou os materiais são muito simples, ou os materiais são muito difíceis e você não consegue acompanhar. Já são ali o nível C1, B2, e aí você não consegue acompanhar. Então você depende unicamente da leitura. Basicamente, hoje eu aprendo mais com a leitura do que com a escuta, porque ou a escuta é muito simples ou a escuta é muito difícil. Para você saber exatamente a ordem do que você tem que estudar, você pode pedir para o ChatGPT criar um plano de estudos para você. Só que eu sinto que não funciona muito bem comparado a outros idiomas. Não sei dizer, eu tive essa experiência, eu já fiz esse plano, já tentei fazer isso, mas não tive muita experiência legal. O que que eu recomendo você fazer? Você começar um livro de gramática. O livro de gramática, a priori, ele pode parecer uma coisa assim, tenebrosa. Ah, só vai ser exercício de gramática. Só que não. Livros de gramática para idiomas, normalmente eles envolvem não apenas a gramática, mas também vocabulários, né? Vocabulários temáticos. Então é muito interessante. Eu gosto muito de fazer o livro de gramática junto com
criadora de conteúdo no YouTube, que chama Turkish with Moji. Se você fala inglês, vai ficar mais fácil para você entender. Ela faz junto com você o livro de gramática, gente. É uma diva, entendeu? Eu adoro essa mulher. Ela mesma disponibiliza o livro de gramática para você no link e ela também faz ali com você. Você tá escutando o vídeo dela falando, fazendo ali os exercícios enquanto você faz. Então você consegue não só, porque às vezes é muito difícil. Eu tive muita dificuldade fazendo livro de gramática sozinha. Ter uma pessoa que está fazendo, você tá vendo ela fazer, ela mostrando as respostas é muito mais prático. Então eu recomendo muito que depois que vocês passarem deste básico da gramática, vocês irem para o livro de gramática que vai direcionar você da forma certa, o que você realmente precisa aprender no nível A1, no nível A2 e assim por diante. Lembra que eu falei? Muita escuta e muita leitura? Então, eu recomendo que vocês escutem bastante vlogs e séries, e aí agora você vai começar a anotar vocabulários, você vai pausar, você vai escutar o que eles estão falando, pegar, se colocar legenda, se você puder colocar legenda, anotar esses vocabulários, coloca tudo num caderninho, vai anotando, depois você passa limpo. O que eu gosto de fazer é o seguinte: um dia você faz só de inputs, pega ali, anota os vocabulários que você tá pegando, anota vários vocabulários, frases e tudo mais. No outro dia você vai passar esses negócios a limpo, com a tradução, com um exemplo, tudo bonitinho. No terceiro dia, você vai fazer a revisão do que você aprendeu. Então, nesse terceiro dia, você vai criar frases com esses novos vocabulários. Então, vamos supor que hoje você escutou um vídeo e ele falou a palavra ashka e você anotou a palavra ashka. No segundo dia, você vai colocar lá no seu caderninho bonitinho, ashka significa amor. No terceiro dia, você vai lá e você vai colocar o ashka em uma frase. Por exemplo, sen aşkı bilmiyorsun. Você não sabe o que é amor. Você está usando ela dentro de uma frase, usando aquela gramática que você já aprendeu dentro com o vocabulário que você aprendeu recentemente. Sempre coloquem as palavras em turco de vocês já no contexto da frase. Ai, Luana, mas eu não consigo escrever frases complexas. Você não vai conseguir escrever frases complexas por um bom tempo, tá? Porque, como eu falei, são muitos sufixos, são muitas regras gramaticais e não são fáceis de você decorar e aprender propriamente tão rapidamente assim. Então, você vai começar escrevendo frases simples. Eu fui ao supermercado, eu gosto de fazer isso. Você não vai criar frases tão complexas no começo por conta até da dificuldade de se falar. E entrando na parte de fala, inclusive, é importante que você comece a praticar a fala o quanto antes. Porque o turco não é fácil de falar. Principalmente tem algumas frases que você fica tentando falar e você não consegue. Leiam bastante coisa em voz alta, mesmo que você não esteja entendendo absolutamente nada. Leia em voz alta para você aprender como se falar aquelas palavras. Ben mutlu. Her sabah saat 7.30'da kalkıyorum. Kalkmak istemiyorum ama okul var. Kahvaltı yapıyorum ve evden çıkıyorum. Ah, Luana, mas e hoje? Como você está estudando? Bom, eu cansei um pouco de estudar de forma sozinha o turco, porque como eu falei, eu cheguei numa fase ali do A2 pro B1 em que eu não acho muito conteúdo disponível para o meu nível. Infelizmente, ainda não temos muito conteúdo para o nível A2, B1. Ele pula do A1 já direto pro B2, C1. Eu não tô nesse nível, eu não consigo entender, então eu fico muito frustrada se eu pego uma coisa muito mais difícil do que o meu nível. Por isso que é importante você saber seu nível para você saber o que você vai consumir, porque se você pegar uma coisa muito fácil, você não vai aprender nada, e se você pegar uma coisa muito difícil, você vai ficar só frustrado. Então hoje eu faço aula no Preply, eu faço aula com duas nativas. Uma fala inglês, então ela me ensina a parte mais gramatical, ela me explica, tira as dúvidas e tudo mais, e a outra não fala um A de inglês. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Luna. Luna değil mi? Doğru söylüyorum Luna. Anlamadım. Senin isminin söylenişi, okunuşu. Yakıyor. Çok severim. Evet. Ben de çok seviyorum. Benim var. Senin elinde ne var? Senin Elimde ne var? bir telefon var. Süper. Elinde bir tuma. Eu lembro do primeiro dia que eu fui fazer aula com ela, que eu fiz a aula experimental e eu não sabia que ela não falava inglês. E aí
Gente, eu tenho que me forçar ao máximo pra entender o que ela tá falando. Quando eu quero perguntar alguma coisa, eu tenho que forçar ao máximo o meu cérebro de pensar como eu vou perguntar pra essa mulher em turco o que eu quero perguntar. Eu gosto bastante dessa diferença porque às vezes com a nativa turca que não fala inglês, a gente força muito, né? Força isso de você entender, de você não sei o quê. E com a que fala inglês, eu consigo perguntar, tipo assim, olha, mulher, me explica isso aqui porque eu não entendi, não. Então é mais simples. Então eu gosto de ter as duas ali. Eu faço uma vez por semana com cada uma, né? 2 vezes por semana no total. E eu estou gostando bastante. Só que aula com nativo é muito bom, só que eu só recomendo você ter a partir do nível legal, a partir de você ter toda aquela base que eu falei pra vocês, tanto de vocabulário quanto de gramática, porque fica muito mais simples. Mesmo que ela fale inglês e você fale inglês também, e ela vai te explicar, é bom ter uma base, porque o nativo, querendo ou não, ele já vai dar uma pulada, sabe? Daquele básico do básico, mesmo que ele não queira, mesmo que ele não perceba. E como sempre, nesses guias que eu faço, né, de como começar a estudar o idioma, eu vou dar algumas indicações. Começando por indicações de canais do YouTube, né? Canais voltados propriamente pro estudo de idiomas, né, que não são ali vlogs nem nada. Tem o Turkishly, que eu gosto muito. Tem o Easy Turkish, que é uma plataforma, na verdade, que tem Easy de todos os idiomas quase, inclusive o Easy Turkish. Além das explicações, ele faz várias entrevistas na rua com pessoas turcas e tal. Tem o Learn Turkish with Turkish Class 101. É um nome bem grande, mas também disponibiliza muitos PDFs, tem muita coisa legal. Às vezes eu nem gosto tanto dos vídeos deles, eu gosto muito dos PDFs que eles liberam, sabe? Com vocabulários, exercícios que eu gosto. Tem o Turkish Journey, que também é voltado para estudantes. E fugindo um pouco de canais que são voltados para o estudo, tem alguns canais que são bem legais para quem está começando a estudar. O primeiro de todos é o Turkish Fairy Tales. É um canal com histórias de fantasia, né? Simples, tipo Cinderela, Bela Adormecida, só que em turco. Então são histórias de criança que você aprende em turco. Então é muito mais simples, porque você já tem um certo conhecimento sobre a história, só que você tá ouvindo em turco e são voltados para criança. Outro canal que é voltado para criança, para histórias de criança, então isso ajuda bastante quem tá começando, é o Mesalname. Mesalname, eu não sei se eu estou falando certo, mas eu vou deixar aqui para vocês saberem. Também é bem legal e tem bastante vídeo voltado para criança, aqui pra gente que tá aprendendo idiomas, é ó, perfeito. Outras que eu gosto bastante também, mas são mais voltadas para vlogs, falando sobre coisas diferentes, é a Zeynep Hantik, a Dr. Sirika Tunç Candoğan, a Begun Shakir. E eu tenho uma playlist aqui no YouTube que eu vou deixar aqui embaixo na descrição com vários vídeos de várias pessoas diferentes de vlogs em turco. A maioria, eu vou ser bem honesta com vocês, vocês não vão entender, mas você vai conseguir pegar uma frase, uma palavra ou outra dali do que elas estão falando, até através da tradução que sempre tem no YouTube, e você vai conseguir aprender, sabe, as que eu salvo são sempre, você entende um pouco pelo contexto do vídeo também, o que é bem interessante. No final das contas, você sempre aprende. Para leitura, tem um livro que chama Turkish Short Stories. Ele tem para todos os níveis, quase, e ele é bem interessante, que ele tem várias histórias, e aí cada história depois ele tem a tradução, tem cada palavra o que significa, então facilita bastante para quem está começando a estudar. Além dele, eu gosto muito do Preply, que é uma plataforma ali para leitura, tem leitura de todos os níveis também. Dá para escutar enquanto você tá lendo, então eu gosto muito. Para os dias que você não tá muito afim de estudar, você só quer fazer tipo, eu vou fazer só alguma coisa, sabe? Não vai pro Duolingo, vai pro Memrise. Eu gosto muito mais do Memrise do que do Duolingo. Eu sinto que o Duolingo é muito básico e ele te coloca num looping de você achar que tá estudando quando você não tá. O Memrise, ele é muito bom. Ele é muito bom pra você fazer naqueles dias que você não tá afim de estudar nada, sabe? No geral é isso, gente. O turco, como eu falei, é um idioma um pouco mais difícil, é um idioma que requer mais tempo, mas ele é gostoso de estudar. Não vá com aquela expectativa de ser perfeito logo no começo. É um idioma que dá trabalho, mas que é um trabalho que vale a pena. Se você tiver essa oportunidade de ter aulas com nativos mais futuramente, né, depois que você já tiver uma base, eu recomendo muito. Inclusive, eu tenho um cupom de desconto no Preply para a primeira aula de vocês
ter 75% off, então fica super barato. Vou deixar aqui o link na descrição também. Mas comecem dessa forma, comecem com o básico, escutando muito, principalmente Dizzy. Aprenda as palavras básicas e a gramática básica. A gramática básica, gente, life changing, tá? Se você não aprender a gramática básica logo no primeiro mês do estudo, você vai se lascar lá no final. E depois, faça um livro de gramática. Pegue o livro de gramática A1, tem até livro de gramática A0 disponível e faça. Pelo amor de Deus, faça um livro de gramática, porque isso aí vai facilitar muito sua vida, vai te dar um direcionamento certo para você aprender turco. Não vai ser um plano de ChatGPT que não funciona tão bem para o turco. Porque enquanto o plano de ChatGPT às vezes funciona para espanhol, inglês, italiano, não funciona tão bem com o turco, por experiência própria. No geral, gente, eu acho que é isso. Como eu sempre falo, não tem milagre, é estudo. É colocar a mão na massa, é fazer o básico bem feito, uma boa escuta, uma boa leitura, depois a prática de exercício, escrever frases ali, formar frases. Formar frases é a coisa mais importante, é a coisa mais difícil no turco, inclusive, principalmente na hora de falar. Então você tem que fazer bastante exercício de formar frase. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo de como começar outro idioma, né, a base para outro idioma, vocês me comentem aqui que eu faço também, que eu trago esse pra vocês. E se vocês quiserem comentar qualquer coisa sobre o estudo de turco, comentem comigo, porque às vezes eu sinto que eu tô um pouco sozinha nesse estudo de turco. Eu não encontro tantas brasileiras que estão estudando propriamente o turco. Então é muito divertido encontrar pessoas que também estão estudando pra gente ter essa comunidade em si. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like e seu comentário, que me ajuda muito. E, óbvio, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.